pessoal, este é nosso último vídeo e nós vamos falar um pouco sobre a recuperação judicial. Como nós já sabemos, a Lei de Recuperação e Falência, a Lei 11.101 de 2005, ela disciplina tanto a falência como a recuperação judicial e extrajudicial do devedor empresário ou da sociedade empresária. Isso está disposto lá no artigo 1º desta lei. No artigo 47 da mesma lei, nós vamos ter o conceito de recuperação judicial. Para que serve essa recuperação judicial? E serve como um instrumento, que ajuda na superação de uma crise econômico-financeira da empresa ainda viável. Então, a viabilidade é um pressuposto lógico para aplicação da recuperação judicial, da recuperação de empresas, uma vez que uma empresa que não tenha mais uma atividade econômica viável, só vai ser possível aplicar a falência. Então, para se aplicar a recuperação judicial, é muito importante ser analisado se essa empresa ainda é viável, se exerce uma atividade econômica viável. O objetivo da recuperação de empresas é o de preservação da empresa. Esse tanto é um objetivo principal, como também um princípio lógico da recuperação. Entretanto, essa ideia de preservar, ela só existe se essa empresa for viável e ainda gerar benefícios econômicos e sociais. Uma vez que a empresa ela tem uma importante função social, ela tem o seu papel além do econômico social, pois essa empresa ela gera empregos, ela produz e faz circular bens, serviços, também gera tributos. Então, essa proteção, essa preservação da empresa visa evitar o encerramento das atividades e também assegurar essa função social da empresa. Se vocês puderem, eu peço que acompanhem a leitura do caput do artigo 47, que, como eu já mencionei, vai trazer aí esse conceito de recuperação judicial como um instrumento de ajuda na superação de uma crise econômico-financeira da sociedade empresária ou do devedor empresário. E, além do conceito, de poder compreender o que é essa recuperação judicial, também conhecer seu objetivo e sua finalidade através desse artigo. Então, no artigo 47 diz que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Nós já temos o conhecimento de que a recuperação judicial, que a recuperação de empresas, ela pode ser de dois tipos, judicial ou extrajudicial. Na recuperação extrajudicial, vai acontecer uma renegociação das dívidas feitas de forma extrajudicial e que só será obrigatória quando for homologada em juízo. Então, o que difere da recuperação judicial, que já é um procedimento formal realizado em juízo e que vai seguir todos os requisitos presentes na Lei de Recuperação Judicial e Falência. E, uma vez deferido esse procedimento formal, vai dar ao devedor o direito de entrar em um processo de recuperação, apresentando em 60 dias um plano de recuperação a ser votado por seus credores em assembleia. Neste vídeo, nós vamos nos concentrar em expor os aspectos do procedimento da recuperação judicial. Então, para ficar bem claro, eu trouxe aqui esse slide, onde traz o objetivo da recuperação judicial, que é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, com 3 estratégias de atuação: permitir a manutenção da fonte produtora, a manutenção do emprego dos trabalhadores e a proteção dos interesses dos credores. E 3 consequências da recuperação judicial: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Esses aspectos estão presentes no artigo 47, como nós já lemos. Os pressupostos da recuperação judicial estão previstos no artigo 48 da Lei de Recuperação e Falência. O devedor, no momento do pedido, tem que comprovar que exerce a atividade empresarial de forma regular há mais de 2 anos. Então, ele tem que ter o registro público de empresas mercantis. Quanto ao legitimado ativo, são legitimados tanto o devedor, que é o empresário e a sociedade empresária, como os sujeitos previstos no artigo 48, parágrafo 1º. O caput do artigo 48 diz que poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrente. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo, e não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio-controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. E conforme consta no parágrafo 1º do artigo 48, além do devedor, que é a empresa ou a sociedade empresária, podem requerer também a recuperação judicial o cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, o inventariante ou sócio remanescente. Em seu livro Direito Empresarial Esquematizado, Edilson Enedino das Chagas trata os incisos do artigo anterior como impedimentos à recuperação judicial. Então, basta que ocorra apenas um dos impedimentos para que a recuperação judicial já não possa ter seu processamento deferido pelo juiz. Então, por isso, esses impedimentos aparecem como requisitos, determinando a norma que eles não poderão existir por ocasião do pedido de recuperação judicial. Aí, nesse esquema, nós podemos ver, como impedimentos à recuperação judicial, ser falido, o devedor ser falido, ele ter obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial nos últimos 5 anos, ter sido condenado por qualquer dos crimes falimentares ou ter obtido concessão de recuperação judicial nos últimos 5 anos. A crise enfrentada pelo devedor exige que ele faça um redimensionamento de suas dívidas com todos os credores ou apenas com algum deles. Então, neste caso, nós vamos ter um grupo de credores que serão subordinados à recuperação judicial e outro grupo de credores que não serão subordinados a essa recuperação judicial. No artigo 49 da Lei de Recuperação e Falência, nós vamos ter os credores do devedor que serão atingidos pela recuperação judicial. A norma autoriza que todos os credores do empresário possam ser alcançados e submetidos à proposta dele, o que lhe confere uma maior vantagem no momento de buscar negociar a aprovação do seu plano de recuperação judicial, definindo quais credores precisarão ser atingidos. Aqui, nesse esquema, nós temos as regras aplicáveis aos créditos atingidos pelo plano de recuperação judicial. Todos os credores existentes à época do pedido serão alcançados. Os credores mantêm seus direitos contra os garantes. Os credores têm direitos aos créditos na sua forma original. O garantido por títulos obterá a substituição ou renovação deles com o bloqueio do seu produto. O credor, com garantia real, tem que aprovar a supressão ou substituição dela, a conversão da moeda estrangeira pelo câmbio do dia do pagamento. Os credores podem constituir o comitê de credores. Por fim, os credores podem deliberar pela convolução da recuperação judicial em falência. Como eu já expliquei, a lei aborda alguns casos
de credores que não serão alcançados pelo plano de recuperação judicial. Então, em resumo, todo credor que tem direito à restituição de bens e de dinheiro na falência também estará fora do alcance da recuperação judicial, salvo aqueles credores com direito à restituição que somente existir na falência. Aqui temos esquematizado os créditos que não são atingidos pela recuperação judicial. Proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, proprietário ou promitente vendedor de imóvel, proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, credores fiscais, créditos subjúdice, credores e credores de contratos de adiantamento de câmbio. Quanto aos meios de recuperação judicial, eles estarão exemplificados no rol do artigo 50 da Lei de Recuperação e Falência. É um rol aberto que não é taxativo, é meramente exemplificativo. Logo, pode haver outros meios de recuperação judicial. É muito importante que os credores concordem com o plano de recuperação judicial estabelecido pelo devedor. Então, o tipo de proposta apresentada e o eventual sacrifício dos credores colocam-se em segundo plano diante da possibilidade de preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica. E ninguém melhor que os credores para avalizar o pleito do devedor empresário. Se os credores concordarem e se submeterem ao plano de recuperação judicial proposto, isso indica a sua viabilidade e a possível recuperação do empresário. Então, poderão ser utilizadas uma ou mais formas combinadas de meios de recuperação judicial. E tudo isso vai depender da aprovação dos credores através da Assembleia. E eu vou ressaltar aqui 3 regras que são bastante importantes, que devem ser observadas no plano de recuperação judicial. A primeira delas, os credores, com garantia real, têm que aprovar a supressão ou a substituição dela. Está lá no artigo 50, parágrafo 1º. A segunda, os credores de crédito em moeda estrangeira têm direito à conversão para a moeda nacional pelo câmbio do dia do pagamento, salvo se for aprovado expressamente no plano de recuperação judicial, previsão diversa, está no artigo 50, parágrafo 2º. A terceira regra a ser observada no plano de recuperação judicial é que a escolha dos meios de recuperação judicial é uma prerrogativa do devedor empresário que poderá optar por uma ou mais práticas previstas no artigo 50 da Lei de Recuperação e Falência ou por qualquer outra forma que não esteja ali descrita. Assim, a empresa em recuperação ela tem plena liberdade para configurar o seu plano de recuperação judicial. A partir de agora, nós vamos fazer um resumão quanto ao procedimento da recuperação judicial, que é um procedimento simples e bastante célere. Então, de acordo com o livro de Direito Empresarial Esquematizado, de Edilson Enedino das Chagas, ele aborda esse processamento da recuperação judicial em 9 etapas. E nós vamos seguir essas etapas para fazer a nossa revisão. Então, quanto à primeira etapa, refere-se ao pedido de recuperação judicial que será apresentado através da petição inicial ao juiz competente. Então, essa petição ela vai ter que seguir os pressupostos do artigo 48 e apresentar os documentos comprobatórios presentes lá no artigo 51 da Lei de Recuperação e Falência. A segunda etapa é que, se a petição está conforme, está tudo ok com a petição inicial, o juiz ele vai deferir esse pedido de processamento da recuperação judicial e vai dar ampla divulgação quanto à decisão que autorizou o início desse processo. Na terceira etapa, nós temos que, após deferir essa recuperação judicial, no prazo improrrogável de 60 dias, a empresa em recuperação deverá apresentar o plano de recuperação judicial ao juiz competente, sob pena de convolução da recuperação judicial em falência, caso descumpra esse prazo de 60 dias.
Concluída a terceira etapa, passando para a etapa seguinte, apresentado esse plano de recuperação judicial aos autos do processo, será novamente publicado em edital, para que os credores eles tenham conhecimento que esse plano ele já foi entregue. E publicado esse edital, terá um prazo de 30 dias para qualquer credor da empresa que está em recuperação apresentar uma objeção ao plano dessa recuperação judicial. Na quinta etapa, se não houver objeção, esse processo ele já vai estar apto para a decisão de concessão da recuperação judicial, sendo feitas as ressalvas quanto à apresentação de certidões negativas tributárias. E aqui vale ressaltar o enunciado 55 do Conselho de Justiça Federal, cujo é o seguinte: o parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte e não uma faculdade da Fazenda Pública, e, enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no artigo 57 da Lei 11.101 de 2005 e no artigo 191-A do CTN. Se houver alguma objeção em relação ao plano apresentado, o juiz ele vai convocar a Assembleia Geral de Credores para que ela delibere em relação à rejeição ou aprovação desse plano. Se esse plano ele for rejeitado em sua integralidade, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Entretanto, caso rejeite relativamente, altere, aprove ou aprove o plano de recuperação judicial, o processo ele estará pronto para receber a decisão concessiva da recuperação judicial com as ressalvas relativas à apresentação de certidões negativas tributárias. Quanto à sétima etapa, a decisão que conceder a recuperação judicial, ela desafiará o recurso de agravo e promoverá a novação das obrigações da recuperanda. O devedor ele vai permanecer por 2 anos em recuperação judicial, mesmo que esse plano tenha previsão de parcelamentos que ultrapassem esse período de 2 anos. Se a empresa, a sociedade empresária em recuperação, ela descumprir qualquer uma dessas obrigações assumidas dentro desse prazo de 2 anos, do prazo da recuperação judicial, o juiz ele convolará a recuperação judicial em falência. E se descumprir após os 2 anos, o credor é quem decidirá se executará o título ou se pedirá a falência do devedor, agora com base na obrigação novada. Entrando lá no artigo 94, inciso 3º, a linha G da Lei de Recuperação e Falência. E quanto à oitava etapa, se for descumpridas as obrigações previstas para esses 2 anos de prazo da recuperação judicial, o juiz ele pode vir a encerrar a recuperação por sentença. E, por fim, a nona etapa é que desde o deferimento da recuperação judicial até o seu encerramento, em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial, deverá ser acrescida após o nome empresarial a expressão em recuperação judicial. O juiz ele determinará ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação judicial no registro correspondente. Essa determinação ela visa comunicar a todas as pessoas que negociem com essa empresa em recuperação o seu estado jurídico e econômico, que é uma empresa que está em fase de superação de uma crise de liquidez. Após esse resumo sobre o procedimento da recuperação judicial, nós já abordamos um pouco em relação ao cumprimento e descumprimento dessa recuperação, desse plano de recuperação, mas agora nós vamos falar um pouco mais detalhado. Então, no artigo 59 da Lei de Recuperação e Falência, nós temos a imposição da novação do crédito, que foi objeto do plano de recuperação judicial que foi homologado pelo juízo. Então,
O cumprimento desse desse plano, ele vai provocar, né, consequências. No artigo 61 da Lei 11.101 de 2005, afirma que, proferida a decisão prevista no artigo 58 desta lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpra todas as obrigações previstas no plano, que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Então, não importa, né, quanto tempo forem estabelecidas as parcelas a pagar, a empresa permanecerá cumprindo com as obrigações dela referentes ao que consta no plano de recuperação judicial, uma vez que completado esses 2 anos, o juiz ele vai encerrar essa recuperação judicial da empresa. E se ainda houver alguma obrigação a vencer, elas continuarão vinculadas ao que se decidiu nesse plano, entendendo não caber mais a convolução da recuperação judicial em falência. Então, o que nós podemos compreender disso é que o juiz ele vai encerrar essa recuperação judicial não pelo cumprimento, pela quitação de todos os débitos da empresa em recuperação, mas sim com o transcurso desses 2 anos, né? E dentro desse prazo de 2 anos, que essa empresa ela tenha quitado com os créditos que vieram sendo vencidos no transcorrer desse prazo. Sendo assim, nós vamos ter 3 situações possíveis diante dos créditos novados pela homologação do plano de recuperação judicial e o seu respectivo cumprimento. A primeira situação é quando o devedor empresário ele cumpre com todas as obrigações assumidas nesse plano de recuperação judicial. E as outras 2 referem-se ao descumprimento desse plano. Então, na primeira hipótese, todos os créditos foram pagos na forma novada no plano, com os descontos, prazos e outras cláusulas que foram previstas. Seguindo-se, então, o encerramento dessa recuperação judicial por sentença, conforme o artigo 63 da Lei de Recuperação e Falência. Então, após ser proferida a sentença, o administrador judicial ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar um relatório circunstanciado de execução desse plano de recuperação judicial. E, posteriormente a isso, ele vai receber o saldo dos seus honorários e o feito ele vai ser arquivado. Nós temos 2 possibilidades de descumprimento do plano de recuperação judicial. A primeira hipótese ela ocorre quando o devedor empresário ele deixa de cumprir com a obrigação novada no plano de recuperação judicial no decorrer do prazo de 2 anos que transcorre nessa recuperação judicial. O segundo caso ele acontece quando esse devedor ele deixa de cumprir com essa obrigação após o prazo de 2 anos da recuperação judicial. Então, aí nós podemos ter consequências distintas. No primeiro caso, em que o prazo em que ocorre esse descumprimento durante o prazo estabelecido para a recuperação judicial, o juiz ele convolará a recuperação judicial em falência de forma automática. E daí, retornando os créditos ao seu valor originário, fazendo eventuais descontos quanto aos pagamentos que foram realizados durante a recuperação judicial. Isso nós podemos denominar a novação relativa ou condicionada nessa primeira hipótese. E na segunda hipótese de descumprimento, a consequência será que o credor ele vai decidir se executa a obrigação novada ou se ele pede a falência com base nela. Então, os créditos nessa hipótese, eles não vão restabelecer para o seu valor originário. E, nesse caso, ocorre a novação absoluta ou incondicionada.
Então, né, o descumprimento desse plano de recuperação judicial, ele terá aí duas consequências. Ou o juiz convolará a recuperação judicial em falência de forma automática, ou o credor pode, né, executar o saldo do seu crédito novado, não quitado, ou pedir a falência com base nesse saldo. Para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo prático que auxiliará vocês na resolução da última atividade, que será melhor explicada por Natália no próximo vídeo. Esse acórdão que eu trouxe aqui do STJ, ele julgou um recurso especial. Então, o recorrente, inicialmente, no juízo de origem, interpôs um agravo de instrumento contra uma decisão que homologou o plano de recuperação judicial do devedor, que foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Essa decisão ela foi proferida pelo juízo da Terceira Vara Civil da Comarca de São Carlos, em São Paulo. Então, de modo bem objetivo e rápido, o recorrente, ele inconformado com a decisão, ele alegou a inviabilidade desse plano de recuperação judicial no agravo de instrumento. Entretanto, né, esse agravo ele não foi provido pelo Tribunal de Origem e manteve-se a decisão. Então, ainda inconformado, esse recorrente, ele pôs embargos de declaração que também foram rejeitados. E, por fim, sobreveio o recurso especial ao STJ. E nesse recurso especial, alega a ofensa ao artigo 47 da Lei de Recuperação e Falência, né, que foi o primeiro artigo que nós estudamos neste vídeo, e aduz que o recorrente que o Instituto da Recuperação Judicial ele deve proteger as empresas economicamente viáveis, né? Está apelando aí para a viabilidade da empresa, né? Se não existir essa viabilidade, a gente sabe que deve ser aplicada executada a falência desse devedor. Então, ele argumenta que no caso concreto não é o que ocorre, afirmando os diversos aspectos desse plano de recuperação judicial que, segundo esse recorrente, o tornaria inviável ou injusto para com os credores. Então, aí nesse recurso especial, esse recorrente ele vai estar alegando que o plano de recuperação judicial ele não está de acordo com o artigo 47 e que por isso ele é inviável, né? E pode vir a prejudicar os credores. Então ele quer que essa decisão do juízo de origem que concedeu, que homologou esse plano de recuperação judicial, ela seja rejeitada, refeita, né? Então, né, após toda a argumentação aí do recorrente, esse recurso especial, ele também não foi admitido e manteve-se ainda o entendimento originário, né, que esse plano de recuperação judicial, ele foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e cumpriu com as determinações previstas na lei. Então, é dever do juiz conceder a recuperação judicial ao devedor. Entretanto, não cabe a esse juiz julgar, interferir em relação à viabilidade econômica dessa empresa em recuperação, pois essa competência foi realizada pela Assembleia Geral de Credores. Os credores que tinham que aceitar o plano de recuperação judicial, eles que vão se submeter a esse plano. Então, o magistrado está aí, nesse caso, apenas exercendo um controle de legalidade do plano de recuperação, no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito, mas ele não está fazendo um juízo, um controle em relação à viabilidade econômica da empresa, da viabilidade daquela atividade exercida pela empresa. Então, somente ele está julgando a legalidade desse plano de recuperação judicial, que, como eu já disse, foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Finalizando o vídeo, eu me despeço. Agradeço a atenção de todos, né, que nos acompanharam
com esses mini cursos, com essas revisões, né, diante das nossas possibilidades. Então, eu espero que tenhamos, tanto eu como Natália, contribuído com o conhecimento de vocês, retirado algumas dúvidas. Então, muito obrigada pela atenção.